Eu os saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, convidando os irmãos a que abramos as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11, nesta noite para a exposição dos versículos de 20 a 29. Hebreus capítulo 11, a exposição desta noite nos versículos de 20 a 29, dando sequência à exposição dessa parte final do livro de Hebreus. Diz assim a palavra do nosso Deus: pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, bendito seja o teu nome, Senhor, porque neste momento, Senhor, nós temos a convicção, a certeza de que estamos na presença do Deus Santo, único, vivo e verdadeiro. O Senhor cujas perfeições nos foram, ó Pai, reveladas em Cristo, nosso glorioso Salvador. E porque neste momento a Tua palavra é posta diante de nós, ó Deus, para governar os nossos corações. Para, ó Deus, falar a Teus filhos e Tuas filhas, ó Deus, dando as instruções de Cristo como o Senhor de todos nós. Trazendo-nos, ó Pai, o conhecimento da Tua vontade e de como, Senhor, o Senhor deseja que vivamos. Alimentando-nos, ó Deus, por esta palavra, corrigindo os nossos rumos, ó Deus, corrigindo nossos pecados e faltas. E, ó Deus, enchendo-nos de esperança de uma vida que seja mais agradável ao Senhor. Alimentando-nos, ó Deus, na esperança daquilo que Cristo está fazendo, daquilo que Ele já fez e daquilo que Ele fará. Ó Pai, que nesse momento, com o Teu trono erguido diante do Teu povo, o Senhor fale aos nossos corações. Para isso, ó Deus, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito poderosamente, ó Deus, faça dos corações dos Teus filhos e filhas como campos bons para receberem a semente da Tua palavra, para não negligenciarem, ó Deus, aquilo que ouvirem, mas saírem daqui transformados, alimentados por ela, é o que nós pedimos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós oramos. Fala-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós continuamos então o capítulo 11, agora já caminhando para o final das exposições do livro de Hebreus. Ao longo das exposições aqui neste livro,
Nós já vimos o autor usar o exemplo negativo da rebeldia, da desobediência, da incredulidade dos israelitas no deserto, para ilustrar a tragédia, o perigo da apostasia. Nós vimos este exemplo como uma advertência que era para os ouvintes do autor, que estavam pensando em voltar ao judaísmo, abandonando o cristianismo, mas ouvimos como uma própria advertência para nós mesmos, hoje, no risco da nossa própria apostasia e incredulidade. Mas nós sabemos que é algo comum no Novo Testamento, estes uso de exemplos de maneira positiva também. E aqui também encontramos muitos exemplos positivos neste capítulo 11, que começamos a ver há alguns domingos atrás. Mas veja bem, ele vai continuar, e ele continua com o texto de hoje trazendo estes exemplos positivos, especificamente para nos encorajar quanto à fé. Nós vimos num primeiro momento a respeito vimos Abel, vimos Enoque e vimos Noé. E depois vimos nas duas últimas mensagens sobre Abraão e Sara. E agora ele vai trazer-nos o exemplo de mais 5 grupos ou nomes aqui: Isaque, Jacó, José, Moisés e depois os filhos de Israel como um todo, para continuar nos encorajando a respeito da fé. Na leitura que nós acabamos de fazer, no versículo 20 nós vemos o exemplo de Isaque, versículo 21 o exemplo de Jacó, no 22 o de José. E então nós vemos uma longa sessão que não nos surpreendente, dos versículos de 23 a 28 sobre Moisés. O que eu entendo dar a este texto uma grande carga de algo específico que devemos observar a respeito da fé. A fé como uma expressão de coragem. Enquanto nós temos visto as coisas como sendo a essência da fé, ou aquelas coisas básicas, aquelas coisas que caracterizam a fé, nós percebemos que esta carga em Moisés, e obviamente, por tudo que Moisés representava, não apenas para o povo de Deus, mas especialmente para os ouvintes originais do autor deste livro, judeus da igreja hebraica. Então nós entendemos que, não apenas pela importância de Moisés, mas pela natureza da coragem que é característica da fé, nós vemos que ele está falando aqui da coragem da fé. Moisés, que é a figura principal do Êxodo, ele é acompanhado pelo último exemplo, no versículo 29, o exemplo dos filhos de Israel que cruzaram o Mar Vermelho, também para nos exibir e nos fortalecer a imagem de que o que da essência da fé estará sendo destacado para nós no texto de hoje é a questão da coragem da fé. O autor ele prossegue nos exortando a viver uma vida de fé. E nesta noite, fazendo-nos entender quais são os nossos olhares para a fé como uma expressão de coragem, ou para a coragem da fé. Ele diz algo como se estivesse dizendo o seguinte: deixe-me mostrar para vocês algumas pessoas que viveram pela fé. Algumas pessoas cuja coragem era a coragem própria da fé. Deixa eu mostrar para vocês como é que é esta fé que se faz em coragem, ou esta coragem da fé. E eu quero que vocês sejam encorajados, animados pelo exemplo deles. É isso que o autor pretende nesse momento específico do nosso texto, esses versículos que nós iremos expor nesta noite. Ele nos mostra as obras fiéis, fluindo de uma fé, como um exemplo a ser seguido. Mas veja, ele não está, como em nenhum momento a Escritura o faz, colocando estes homens aqui
como pessoas perfeitas, como sendo exemplos perfeitos da fé. São todas estas pessoas, seja o grande grupo de israelitas do verso 29, ou os homens citados nos versículos anteriores, todos eles imperfeitos. E de fato, a vida de todos estes foram de contextos desafiadores, meus irmãos. O medo facilmente poderia ter vencido na vida de todos eles. Não apenas do enganador Jacó, do caráter vacilante, mas também do tímido Moisés, ou de toda aquela massa de israelitas escravizados por tanto tempo e que já vinham se acostumando a esta escravidão há um bom tempo. Todos poderiam ter visto a fé sucumbir com o medo vencendo. Mas não é assim que Deus os conduz. Eles confiaram em Deus. Eles agiram em sua fé. Eles creram na promessa de Deus e a vida deles não apenas terminou desta forma, mas o próprio Deus testemunha aqui para nós a respeito da fé deles, como vimos no início do capítulo, a respeito de Abel, Enoque e Noé. E assim como vimos nos 2 últimos domingos, a respeito de Abraão e de Sara. Meus irmãos, cada sessão deste nosso texto de hoje poderia ser por si só um sermão. Mas eu quero que nós olhemos para esta unidade de texto como um todo, juntas hoje, para nós vermos algumas coisas aqui importantes sobre a coragem da fé. Nos versículos de 20 a 22, nós vemos sobre uma série de bênçãos e as últimas palavras de alguns homens. E nós aprendemos sobre fé nas promessas de Deus. É uma repetição a respeito do que nós já vimos da essência da fé. Porque vimos que a essência da fé, ela é caracterizada por obediência, peregrinação e superação. Há 2 domingos, há 2 mensagens atrás. No domingo passado nós vimos que o autor ele expandiu o tema da peregrinação. E voltou sobre mais algumas coisas a respeito do olhar para a eternidade e o tempo presente. E aqui, de novo, nestes primeiros versículos, ele volta sobre esta confiança nas promessas de Deus como sendo a característica da obediência. E nos versículos de 23 a 28 sobre Moisés, nós vemos a vida e o ministério de Moisés para nos ensinar, para que possamos aprender que a fé ela é vivida lançando-se nas recompensas de Deus, mesmo que nós não tenhamos nada desse mundo. Em terceiro lugar, o verso 29 vai nos apresentar um grande teste, uma grande provação que os filhos de Deus em Israel experimentaram como povo, e que nos faz aprender sobre o fato de que a fé em Deus, ela acontece mesmo nas mais difíceis e terríveis provações. Ou seja, peregrinação com Moisés e superação com os filhos de Israel na saída do Egito, é mais uma vez sendo reforçados para nós aspectos essenciais da fé aqui. Mas agora com uma tônica um pouco diferente, para que a gente perceba este aspecto da coragem que surge nesta essência da fé, nesta natureza da fé para nós. São 3 posturas da fé que eu entendo que mostram para nós com muita clareza o quanto a fé é corajosa, o quanto a coragem da fé é carregada destas coisas. Meus irmãos, o autor, em resumo, ele nos diz que viver pela fé significa crer nas promessas de Deus, valorizar suas recompensas sobre o mundo e confiar nele nas provações, e isso é que faz do cristão um homem e uma mulher de fé e alguém corajoso pela fé. Vejamos o que o autor nos apresenta a respeito destas coisas. Em primeiro lugar, leia comigo novamente os versículos de 20 a 22, começando, por enquanto, pelo 20. Ele diz assim: pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú,
acerca de coisas que ainda estavam por vir. Meus irmãos, nós já vimos um pouco disso nas duas últimas mensagens, parecendo até ser uma coisa um pouco repetitiva. Vimos até mesmo antes, com muita clareza, quando trabalhamos a respeito de Noé. E o que eu posso adicionar de tudo que já falamos até aqui, de maneira bem mais enfática, é de que a maior destas promessas em que nós cremos, e no qual nós lançamos a chamada obediência da fé, nós vivemos em obediência, é o Evangelho. O texto, ele aqui vai nos apresentar claramente uma conexão que muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de fazer quando diretamente estudamos o texto do Antigo Testamento. E nele nós procuramos Cristo, nós procuramos o Evangelho, mas até mesmo pela nossa própria história de deficiência teológica passada, em que pouco de Cristo era exposto no Antigo Testamento, havia muito moralismo nas pregações, pouca exposição de Cristo do Evangelho naquilo que se expõe do Antigo Testamento. Isso fez com que a gente tivesse dificuldade. Mas quando nós lidamos com um texto como o de Hebreus, nós percebemos aqui com clareza o quanto Cristo e o Evangelho estão presentes nesses textos do Antigo Testamento. O texto, ele apresenta 3 bênçãos, ou as 3 últimas palavras de Isaac, Jacó e José. E cada uma destas bênçãos ou últimas palavras mostra a confiança desses homens nas promessas de Deus. E nós podemos dizer, em última expressão, que mostram a confiança desses homens no Evangelho do Senhor, do nosso Deus. É isso que o verso 20 já começa a nos mostrar. Ele diz: ora, pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Já nos ficou claro, queridos, na exposição de Gênesis e também na série que tivemos de Josué, o quanto a imagem da terra prometida era uma imagem, na verdade, de novos céus e nova terra. Daquilo que Jesus está fazendo, daquilo que nós próprios hoje estamos aguardando, estamos caminhando para lá. E aqui o texto está trazendo para esta linguagem do Evangelho os pensamentos da compreensão da bênção e das últimas palavras de Isaac para seus filhos, numa compreensão, numa perspectiva do Evangelho. Agora veja, esta primeira menção do versículo 20, ela é bastante surpreendente para a gente. Veja, o texto ele diz: pela fé Isaac invocou bênçãos futuras sobre Jacó e sobre Esaú. Sim, nós sabemos que houve uma inversão de primogenitura. Jacó ganhou aquilo que pertencia a Esaú. E ele foi abençoado em coisas restritas à primogenitura, e somente ele. Ele tomou de Esaú essa bênção, nós sabemos disso. Mas no fim, nós sabemos também, por observar Gênesis 27, que os dois acabaram abençoados de alguma forma. E o que o autor está dizendo para nós é que Isaac, ele administrou estas bênçãos a seus filhos, bênçãos futuras, pela fé. Esse é um ponto importante para nós aqui agora. Mas aí você me pergunta: pastor, mas ele não foi enganado? Como é que ele pode ter abençoado seus filhos diante de todo o engodo, de toda a enganação criada por Jacó? Bem, meus irmãos, se o resumo da história de Gênesis 27 é que mesmo que ele tivesse enganado para abençoar Jacó, tivesse sido enganado para abençoar Jacó, Jacó acabou de fato recebendo a bênção, não porque ele intentou estas coisas, mas porque no fim das contas, na providência de Deus, estava determinado que a bênção seria dada a ele de qualquer maneira.
Deus o havia deliberado, e Jacó não poderia ter contornado as coisas, ter torcido as coisas, invertido as coisas, ao ponto de obter aquilo que fosse contra a determinação, a vontade e a providência de Deus. Então, o autor aos Hebreus, com esta consciência, que é aquilo que nós podemos extraímos por ocasião das exposições em Gênesis, de que no fim das contas prevaleceu a providência e a vontade do Senhor. E nesta compreensão o autor diz que pela fé Isaac entendeu isso. Pela fé, pela confiança, pela obediência da fé, finalmente então Isaac entendeu que essa era a ordem das coisas conforme a providência do Senhor. Aí você diz, mas pastor, mas continua havendo uma imperfeição nos atores humanos aí. Sim, de fato. E a imperfeição destes acontecimentos é o que nos conecta a Ele. Se não fosse a imperfeição começada a ser percebida aqui, não haveria conexão conosco. Tão imperfeitos como nós somos, tão improváveis para a graça como nós somos. Meus irmãos, e não apenas a conexão conosco, mas há encorajamento perceber que na imperfeição destes acontecimentos, nós percebemos o sorriso de Deus, a providência do Senhor, a determinação e o cuidado da graça do Senhor aqui. Meus irmãos, nós imaginamos a coragem da fé como algo perfeito, mas aqui nós somos animados com o fato de que ela não é perfeita. O primeiro destes agentes que vemos nesta noite é imperfeito, assim como seus filhos são imperfeitos. E as circunstâncias pelas quais a bênção é passada, as bênçãos futuras são aqui concedidas, são a pessoas grandemente imperfeitas. O herói da fé, Isaac, ele não queria fazer o que o Senhor havia designado. E, no entanto, no final, o autor diz que Isaac abençoou Jacó pela fé. O Senhor fez isso, meus irmãos. O Senhor fez isso através da relutância e da resistência de Isaac. Ele o fez e, no fim, Isaac teve que reconhecer que a promessa de Deus encontrou o seu lugar de descanso no filho certo. Naquele filho determinado pelo Senhor Deus, Jacó. Então, em meio a todas estas coisas, nós encontramos descanso por saber que nós obedecemos e nós lidamos com as coisas do Evangelho, mesmo sabendo que há imperfeição em nós. Mesmo sabendo que somos tão imperfeitos quanto esta família era, estes homens eram. E a promessa de Deus contundente, que é o Evangelho, o ápice das promessas de Deus, que é o Evangelho, ele vai repousar mesmo e vai continuar repousando sempre sobre pessoas imperfeitas, como algo invencível, extraindo de suas vidas coragem, extraindo obediência daqueles que, como Isaac, são relutantes, são resistentes à própria vontade do Senhor. O versículo 21, veja comigo. Ele diz, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. A referência histórica aqui é o que está registrado lá em Gênesis 48. Jacó, ele antes de morrer, ele abençoa aqui os filhos de José. E a simples menção dessa história num contexto aqui de galeria da fé, de heróis da fé, de exemplos para nós positivos da fé, já deve fazer os nossos corações se encherem de alegria e de alívio. Porque, meus irmãos, vocês sabem e se lembram quem é Jacó.
Jacó, o mesmo que tapeou seu pai e que reverteu a bênção do seu irmão, tomou-lhe o direito de primogenitura, ele é um homem agora lançado sobre muitas coisas ruins na vida dele. Ele experimenta em boa dose, numa dose mais escolada de trapaça do que a dele, as trapaças de Labão. E então depois, já casado numa confusão familiar sem fim, ele tem o seu filho preferido tirado dele, aquele pelo qual ele experimentou o luto, tendo sido apenas por longos anos, por praticamente a extensão da vida dele, sido afastado dele. Sua família destroçada por muitas coisas ruins. No entanto, na bondosa providência de Deus, no final, ele se reencontra com José. E ele não apenas vê o seu filho querido novamente, mas ele vê os seus netos, os filhos de José. E ao ver Efraim e Manassés, ele os abençoa de uma forma incomum, porque ele cruza os braços e ele dá a bênção a Efraim, que deveria ir a Manassés, e a bênção que deveria ir a Manassés, ele dá a Efraim. Provas de que o Senhor trabalhou no coração e na vida de Jacó. Jacó, meus queridos, ele está doente, velho, cabeça dura. Ele é um enganador, ele é um usurpador. Mas o Senhor, em seu próprio tempo, ele tocou o seu coração e ele entende que aquele a quem o Senhor escolher, é este que será o seu escolhido. Deus, em sua providência, é também o soberano Senhor, aquele que elege, aquele que determina. O Senhor abençoa a quem Ele quer abençoar. E assim, então, Jacó entende as coisas e ele reverte estas bênçãos aqui. E então nós vemos novamente que Jacó ele confia nas promessas de Deus, e ele mesmo aqui aparece dando essa bênção, demonstrando esta confiança. É interessante porque estas bênçãos no Antigo Testamento, nós sempre teremos alguma medida de dificuldade de entendê-las. Entender por que era tão importante para eles. Eram muito significativas na cultura hebraica, mais do que talvez nós sejamos capazes de compreender nos nossos dias. Mas a melhor forma de nós começarmos a entender é olhando para o Novo Testamento e ver que tudo o que é prometido na aliança da graça a Abraão, nós encontramos no Espírito Santo, que nos fez nascer de novo, que nos regenera, que nos dá uma nova vida, e com ela todas as bênçãos que haviam sido prometidas a Abraão e pelas quais as quais nós recebemos todas pela fé. Todas as bênçãos do reino, da vida futura, todas as bênçãos futuras que nós encontramos no Evangelho, é aquilo que fazia com que o coração destes homens ansiassem tanto estas bênçãos, desejassem tanto estas bênçãos. Meus irmãos, esta é a grande promessa das grandes promessas de Deus a Abraão, o Evangelho. Crer e se firmar no Evangelho é, portanto, no que nós estamos observando da conduta destes homens, o centro da coragem da fé. Por isso que é tão importante que nós vivamos as nossas vidas tendo o Evangelho como aquilo que o Tim Keller, não me perdoe, o C.J. Mahaney nos descreve, quando ele diz que nós nunca poderemos esgotar completamente o Evangelho. Ele diz: o Evangelho é como um diamante de infinitas facetas. Você não pode esgotar as suas profundidades. E ele deve sim fazer com que toda a sua vida gire em torno dele. E toda a coragem da fé, ela consiste precisamente em crer no Evangelho, e não apenas isso,
mas em confiar obedientemente no Evangelho, confiando intensamente em todas as promessas do Evangelho, de tal maneira que ele molda a sua vida, ele conduz a sua vida, e ele vai te refazendo, e refazendo minuto a minuto, hora após hora, dia após dia, até que você morra e esteja na presença do Senhor. Foi o que aconteceu com estes homens. Aqui nós vemos um tipo de fé como se fosse uma fé moribunda. Já são dois homens aqui nas suas últimas palavras, nos seus últimos momentos, vivendo as suas últimas horas pela fé. É assim que o Evangelho deve seguir nas nossas vidas, acompanhando-nos até o nosso último suspiro, até que estejamos com o Senhor, aguardando a consumação de todas as coisas com a sua volta. Mas temos ainda uma coisa aqui no verso 22. Vejam comigo. Ele diz assim: pela fé, José, próximo do fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Agora são as palavras finais de José, o filho querido, preferido de Jacó. José, antes de morrer, diz a seus irmãos e a sua família: um dia nós vamos voltar para Canaã, a terra prometida. Ele realmente crê, ele crê na promessa de Deus a Abraão. E embora a peregrinação ainda vá durar 400 anos na terra de Gósen, no Egito, eles voltarão à terra que ele prometeu a Abraão. E José diz a eles o que fazer. Veja que em cada uma destas bênçãos aqui, em cada uma destas últimas palavras, estes homens estão firmes nas suas crenças, das promessas feitas por Deus. Meus irmãos, fé é isso. Fé é a firme, inabalável, corajosa confiança no Evangelho do Senhor, nas promessas feitas pelo nosso Deus. Não há coragem na vida de um crente que não seja a coragem da fé. Qualquer outra coisa vai ser bravata. Pode ser, por exemplo, como as palavras de Pedro, ditas ao vento: Senhor, vou contigo até o fim, para depois o negar. Coisas que muitas vezes nós vemos os crentes, como diria no norte, arrotando bacaba. Mas isto aqui é fé. A firme confiança nas promessas do nosso Deus, não meras palavras ditas de qualquer jeito, mas a crença invencível que ela invade o leito de morte, invade o estágio moribundo e vai até o último fôlego, e sustenta o indivíduo até o seu último momento. Este é o primeiro aspecto da coragem da fé. Uma crença firme e obediente no Evangelho, nas promessas do nosso Deus. Mas há uma segunda coisa. A coragem da fé, ela valoriza a crença em Cristo mais do que qualquer recompensa desse mundo. E então o autor nos traz, a partir do verso 23, o exemplo de Moisés. A vida e o ministério de Moisés, eles são nos trazidos pelo autor para dizer que tudo o que ele fez foi baseado na fé. Tudo que Deus arrancou dele, do seu testemunho, da sua vida, vem da fé. Nós aprendemos de Moisés que a fé, ela ouve os mandamentos, as ordens de Deus, mesmo quando há instruções do mundo, pressões do mundo, mas ela nos faz valorizar mais o ser reprovados por ser aprovado a Cristo do que qualquer coisa desse mundo. O mantermos a aprovação do Senhor acima de qualquer recompensa desse mundo. Confiar na provisão do sangue de Jesus acima de qualquer oferta desse mundo. Vejam o verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa.
também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Nós tivemos recentemente todas as discussões polêmicas envolvendo a pandemia. Houve discussões, por exemplo, se seria lícito uma desobediência civil, um exercício de direito político de resistência contra o Estado, por exemplo, a igreja fazer isso. Vimos o bravo e belo testemunho de John MacArthur, que tem sido atacado por um moleque aí da internet. Vimos muitas coisas acontecendo e ainda veremos mais. Porque ao longo de toda a história da humanidade, o Estado não é de hoje. Ele tenta fazer o povo de Deus se dobrar diante dele. E aqui é isso que o texto começa a nos dizer. Que o Estado queria matar todos aqueles bebês para eliminar aquele que seria o libertador do povo. Como acontece mais à frente com o nosso Salvador e outra figura despótica, outro chefe de Estado criminoso e assassino também. E aqui o texto diz claramente que eles não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Tem uns caboquinhos de internet aí tentando nos fazer parecer como coisa piedosa o se ajoelhar diante do Estado. Não é. Isso não combina com a Escritura, não combina com a coragem da fé, não combina com o Evangelho, não combina com quem nós somos. Não combina. Isto é próprio daqueles que já se curvaram aos reis e que querem as vantagens e recompensas desse mundo. Daqueles que já venderam a sua fé por 30 moedas. Daqueles que são feitos da mesma natureza que Judas. Moisés é o nosso exemplo aqui, diz o autor. Meus irmãos, é interessante que o texto chama a atenção para o fato de que Moisés nasceu em uma família de crentes. Eles creram em Deus e não em Faraó. E foi por isso que Moisés viveu. Foi por isso que é possível o autor estar aqui nos contando, nos trazendo demais relatos e testemunhos a respeito de Moisés. Nós poderíamos dizer literalmente que Moisés foi salvo pela fé de seus pais. Em outras palavras, que Moisés foi salvo pela coragem da fé de seus pais. Porque a fé verdadeira nunca é covarde. Nunca é covarde. Ele teria sido morto com os outros filhos hebreus que estavam sobre o édito perverso de Faraó. Mas os seus pais creram em Deus em lugar de se dobrar, de se ajoelhar diante do édito de Faraó. E assim eles os esconderam, desobedeceram. E por isso ele foi liberto e ele viveu. E por que crentes sempre farão desta forma? Porque, meus irmãos, a crença em Cristo jamais será subjugada por qualquer recompensa desse mundo, por qualquer oferta, pressão ou tentação desse mundo. Veja os versículos 24 e 25. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Não apenas os seus pais agiram assim, mas ele também vem na mesma vida de fé e continua agindo assim. Moisés se identificou com os filhos de Israel, não com os do Egito. Lembra lá atrás, quando nós falamos de que além de obediência, outra coisa essencial à fé é peregrinação? Meus irmãos, quando nós começamos a ser parecidos demais, identificados demais, similares demais, até assumindo a linguagem desse mundo, isso já são sinais evidentes e claros de que nos falta não apenas a coragem da fé, mas nos falta a fé. Moisés, ele não se identificou com os filhos do Egito.
mas com os filhos de Israel, que era um povo escravo e peregrino ali. Ele começa por esta noção peregrina, mesmo tendo sido criado no palácio, ele não se tornou do palácio. Ele sabia quem era a sua gente, ele sabia quem era o seu povo, e ele não ia sair por aí falando todes. Ele não ia sair por aí tomando as dinâmicas do algoritmo como sendo um padrão para moldar a sua maneira de expor o evangelho. Ele não se transformou num Felipe Neto gospel. Ele não foi conformado por este mundo. O que nós estamos assistindo em nossos dias é um show de horrores. Gente dizendo que é crente, pior, gente dizendo que é reformado. E cada vez mais parecidos com esse mundo. Mas Moisés é exemplo para nós aqui, positivamente, de que nós temos que nos manter peregrinos e valorizando a nossa crença em Cristo acima de qualquer coisa. Ele se identificou com os escravos, que eram os hebreus, seu povo, não com a casa do rei onde ele havia sido criado. Veja o verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Estas palavras, queridos, elas são surpreendentes, porque ele considerava o ser vituperado de Cristo uma riqueza maior do que todos os tesouros do Egito. Era muito melhor ser ofendido, achincalhado, alinhado e aprovado por Cristo do que estar encastelado e tomado das riquezas desse mundo. Esse é o mesmo pensamento do apóstolo Paulo. Porque Paulo ele disse que eu considerei estas coisas menos do que nada em comparação com o conhecer a Cristo. Paulo sabia bem o que precisava ser importante na vida dele. E ele considerava todas as coisas como perda para que ele pudesse ganhar, conhecer ao Senhor Jesus. E isso será inevitável na vida de peregrinos. Meus irmãos, aqui nos é dito que Moisés considerou todos os tesouros do Egito como não serem nada comparados com o privilégio de sofrer rejeição, opróbrio pelo Senhor Jesus Cristo. O autor, ele nos diz aqui que todos os sofrimentos do povo de Deus estão de alguma forma ligados aos sofrimentos em nome do seu Messias, do seu Salvador, aquele que é o perfeito representante de Deus. Tudo que Moisés sofreu pela causa do plano de salvação, pela salvação do povo de Deus, tudo isso acabou culminando no abuso que foi lançado sobre o próprio Senhor Jesus Cristo, do qual o escritor está aqui agudamente consciente ao longo dessa epístola como sendo a melhor coisa da nossa vida. Cristo é melhor do que tudo. E Moisés então se identifica com o povo de Deus, e nos é dito que ele considerava ser muito melhor sofrer por causa de Cristo do que qualquer coisa deste mundo ou que este mundo pudesse lhe dar. Moisés, ele ouve a palavra de Deus sobre os decretos do mundo, ele valoriza a reprovação por aceitar e por estar em Cristo acima de quaisquer recompensas que o mundo pudesse lhe dar. Isso é algo com o qual nós decididamente lutamos hoje. Cada vez mais, meus irmãos, os cristãos que frequentam a igreja, eles querem que o mundo goste da igreja. Cada vez mais os crentes dos nossos dias querem que a igreja seja agradávelzinha ao mundo. Nós queremos que o mundo pense bem de nós.
E não queremos levar a reprovação de Cristo aos olhos do mundo, e especialmente sofrer as consequências disso. E assim nós fazemos o que nós podemos para nos aconchegar ao mundo, para que nós possamos ser amigos do mundo. E esta passagem aqui, esta noite, está nos dizendo que não era assim que Moisés pensava. Enquanto nós queremos ganhar o favor do Egito, enquanto nós queremos ganhar o favor de Faraó, Moisés seguiu um caminho contrário. Moisés, ele queria ouvir unicamente uma coisa: muito bem, meu servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ele queria ouvir a aprovação de Jesus, não a aprovação do mundo. E assim o autor estava dizendo à sua congregação e a nós esta noite: olha, buscai a recompensa de Cristo. Ela é muito superior, ela é infinitamente superior a quaisquer recompensas do mundo. E de fato, o vitupério de Cristo é melhor do que quaisquer riquezas, tesouros, aprovações, loas, elogios desse mundo. Nós vemos caçadores de likes, gente que se adapta aos algoritmos da internet, cristãos doidos em entender o algoritmo para poder tentar agradar esse mundo e conseguir seus likes, os muitos seguidores. Moisés não era assim. Ele não era assim. E o que nós aprendemos com ele, meus irmãos? Nós aprendemos que a fé, ela deve irrestritamente valorizar as recompensas de Cristo acima de quaisquer recompensas desse mundo. Ela deve valorizar a aprovação de Cristo acima de qualquer aprovação desse mundo. A fé que confia nas promessas de Deus, a fé que valoriza as recompensas, somente Deus pode dar por meio de Cristo. E qualquer coisa diferente disso é uma falsa fé, porque é uma fé acovardada. A verdadeira fé, a coragem da fé, ela se mantém peregrina neste mundo. E o seu foco está em agradar Jesus e não o mundo. E finalmente, no verso 29, nós aprendemos uma terceira coisa a respeito da coragem da fé. A coragem da fé está em crer na providência de Deus, mesmo em meio aos mais duros testes, as mais difíceis provações. Veja o versículo 29. Pela fé, atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tendo os egípcios foram tragados de todo. Meus irmãos, a fé, ela crê na providência de Deus. E não apenas isso, mas nas mais difíceis circunstâncias, nas mais duras provações, nos mais terríveis testes que estejamos sendo submetidos. O autor, ele está dizendo que a travessia do Mar Vermelho foi pela fé. Você poderia imaginar como seria estar lá no lugar destes irmãos israelitas? Como seria se estivéssemos diante do Mar Vermelho fechado, não aberto, e com o nosso encalço aqui, o exército egípcio? O que nós teríamos feito? Imagine o pavor de estar diante de um exército terrível, caindo sobre eles, e diante deles um grande corpo de água à frente. A fé destes israelitas foi certamente testada, e foi duramente testada. Nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que eles
foram apresentados a um duro momento de juízo aqui. E o que eles fizeram? Nós vimos, tanto em Êxodo como aqui, que eles creram. E ao crerem, eles deram o primeiro passo, e depois mais um, e depois mais outro, e pela fé, eles atravessaram aquele mar a pé seco. E então o texto diz que tentando os egípcios, achando que podiam também passar por ali, foram tragados de todo. Se afogaram. O ponto do autor é muito claro. A fé, a coragem da fé, confia em Deus no meio da mais dura provação. E Deus livra aqueles que confiam nele. Eles foram libertados pelo Senhor. E o seu testemunho está diante de nós aqui esta noite, para nos encorajar e para nos ensinar nesta noite. O autor aos Hebreus, meus irmãos, está nos dando um exemplo de como é a fé, de como ela funciona, de como é a sua coragem, de como nós confiamos nas promessas de Deus, como nós valorizamos as bênçãos de Deus sobre as bênçãos do mundo, e sobre como nós confiamos em Deus, mesmo quando tudo é muito difícil. Mas por que temos tanta dificuldade? Por que há tanto mundanismo na igreja? Por que há tanto acovardamento crescente? Por que numa época em que nós já tínhamos anões espirituais comparados com tantos homens e mulheres do passado? E parece que esse nanismo espiritual não atingiu ainda a sua expressão mais grave. Porque parece que ainda continuam se definhando a fé de muitos. Os crentes, em grande medida, em muitos lugares, parecem ser cada vez menores do que já foram os irmãos do passado. E um excelente sermão sobre esse texto, o J.C. Ryle, um pastor anglicano do século XIX, ele lamentou que houvesse tantas pessoas mundanas e até ímpias dentro da igreja. Pessoas que ele diz, olha, que passam pelos rituais e dizem que creem, mas na prática preferem diariamente o mundo a Deus. Ele pergunta por que eles vivem como vivem. E a sua resposta foi contundente. Ele diz, eles não creem, eles não têm fé. E ele ainda explica isso dizendo o seguinte, ele diz, olha, em suma, eles não depositam uma confiança implícita nas palavras que Deus escreveu e falou. E assim eles não agem de acordo com elas. Eles não creem completamente no inferno. E, portanto, eles não fogem do inferno. Eles não creem nem mesmo no céu. Por isso eles não vivem as suas vidas o procurando. Eles não carregam a culpa do pecado, eles não têm culpa do pecado, e assim eles não se desviam do pecado. Eles nem mesmo creem na santidade de Deus e por isso não o temem. Eles nem mesmo entendem a necessidade deles de Cristo e assim não confiam nele, nem o amam. Eles não sentem confiança em Deus e, portanto, eles não arriscam nada por ele. E você, meu irmão e minha irmã, nesta noite? Você tem vivido pela fé? Você vive pela coragem da fé? Você crê no Deus que disse as coisas que temos ouvido no Evangelho e confia e vive por este Evangelho? Você pesou na balança os tesouros do Egito contra as maiores riquezas de Cristo e tem escolhido em muitos momentos renunciar a Cristo para ter estes valores, estas riquezas? Ou você arriscou tudo e você renunciou completamente ao mundo para que você possa confiar em Cristo? Se você quer viver a coragem da fé, olhe para estes homens que nós vimos esta noite. Eles eram imperfeitos, como nós somos imperfeitos.
Mas eles sempre confiaram no Senhor. Eles viveram até o fim, confiaram no Senhor, mesmo quando, em alguns momentos, eles foram fracos. Ou mesmo quando, em alguns momentos, eles de fato vacilaram. Mas a sua fé os levou até o fim. As suas últimas palavras foram palavras de fé. Eles confiaram, o Senhor honrou isso. Porque não é a qualidade da nossa fé que nos salva, é o objeto da nossa fé, Jesus, Deus, a palavra de Deus, a promessa de Deus, seu evangelho. O que nós estamos aqui não é chamando vocês para serem gigantes espirituais como Jacó, como Isaac, como José, porque eles não eram isso. Mas para serem homens e mulheres de fé, de uma fé verdadeira, de uma fé que é obediente, que crê até o fim no evangelho, de uma fé que não está presa a este mundo, amoldada a este mundo, mas que é peregrina. E finalmente uma fé que supera as maiores e mais difíceis provações, mantendo-se firme em confiar no Senhor, por mais difícil que isso seja, e por mais que sejam duras as circunstâncias da sua vida. Que Deus te abençoe, sustente a tua fé, e que ela possa ser vista como algo corajoso. Vamos orar.